Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Diga comigo: no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Se você crê nisso, que isto é a verdade de Deus absoluta, se você acredita que isto é possível, se você acredita que isso é algo real, eu quero convidar você a dizer bem alto nesta noite, para que o mundo espiritual escute. Você vai dizer: eu creio que isso é possível. 1, 2, 3. Eu creio que isto é possível. Amém. Esse é o tema da mensagem desta noite. Eu creio que isto é possível. Você pode tomar o seu lugar. Eu quero que Deus nesta noite, Ele nos tome em seus braços e nos faça enxergar esse texto na dimensão exata que esse texto tem para nós. Então eu gostaria de, nessa noite, mais uma vez, redundantemente falando, é uma redundância contumaz, repetitiva. Invista nesses minutos toda a tua atenção nesse texto. Não se permita perder nada. Eu creio que Deus nesta noite, através desta palavra, Ele pode hoje, de maneira instantânea, fazer um milagre na tua vida. Eu quero que você creia nisso hoje. Eu gostaria que você acreditasse nisso hoje. Esses dois textos, ele começa de maneira muito interessante, muito sutil, muito branda. O texto começa dizendo: aconteceu que, estando ele numa das cidades. Observe que o texto diz que Jesus, ele está primeiro na cidade. O texto não começa contando para nós sobre o leproso. O texto começa contando para nós sobre Jesus. E isso é importante nessa noite, porque o texto diz que Jesus, estando, do verbo estar, ele estava presente numa das cidades. O interessante é que o narrador do texto, ele indetermina a cidade. Ele não coloca a cidade num ponto específico, num ponto geográfico. O GPS de Deus aí, esse Google de Deus aí, do planeta, ele está um pouco desalinhado, vamos chamar assim, porque Deus não diz, a palavra não diz em qual cidade ele está. Ele poderia dizer com precisão a cidade, Cafarnaum, Jericó, Galileia. Ele podia dizer com precisão qual é o ponto que ele está, mas o texto diz que estava ele numa das cidades. E sabe, a beleza desse texto começa nessa indeterminação. Essa é a percepção que o Espírito de Deus me leva a pensar. A beleza desse texto começa exatamente aí, porque como o texto ele indetermina a cidade, eu posso nesta noite, nesta tarde de noite, nesse começar de noite, eu posso dizer que esse mesmo Jesus, que vai estar conosco todos os dias, Ele está conosco hoje, aqui na Frei Jaboatão 44. Pode ser hoje esse lugar, e eu quero crer, e eu quero que você creia,
que esse lugar hoje é aqui e agora. Amém? Amém? Então diga comigo assim: eu creio que Jesus está hoje aqui. Ele está hoje aqui. Aleluia. Aleluia. Ele está hoje aqui. O texto diz então que Jesus primeiro está num lugar. Primeiro ele chega. Primeiro ele se coloca. E na sequência do texto diz a Bíblia que a partir do estando Jesus ali, a partir do Jesus estando naquele local, um leproso veio à sua presença. Você consegue fazer uma diferença nesse texto? Não foi Jesus que foi à presença do leproso, não foi Jesus que foi ao encontro do leproso, foi o contrário, foi o leproso que foi ao encontro de Jesus. A segunda verdade desse texto é algo que Deus mandou que eu dissesse nesta noite aqui. As regras protocolares podem ser quebradas. O protocolo da época, a regra da época, ela dizia muito clara que o imundo, o leproso, por ser imundo, ele precisava ficar fora da cidade. Ele devia ficar fora do perímetro urbano da cidade. Ele tinha que ficar fora. Ele não podia se misturar com as pessoas, não podia se envolver com pessoas. Ele precisava ficar fora. Isso dizia a regra. Isso dizia a norma que estabelecia os aspectos para o leproso. Mas o texto diz que esse homem quebrou todas as regras. Esse homem infringiu todas as regras. O texto diz que ele veio à presença de Jesus. Não podia isso, ele tinha que ficar parado de longe. Ele tinha que ficar longe, na periferia. Ele precisava dizer o tempo todo que ele era imundo. Ele tinha que fazer barulho. Ele não podia permitir que ninguém chegasse perto dele, porque caso isso acontecesse, ele seria passível de morte. Ele morreria por apedrejamento. Ele seria morto. Mas o texto diz que primeiro Jesus estava, e em segundo lugar, que o leproso veio à presença de Jesus. Ele quebrou um protocolo, ele quebrou um rito, ele quebrou uma norma. O que acontece com pessoas que quebram protocolo? O que acontece com pessoas que quebram normas? O que acontece? Depende da motivação pela qual as normas e os protocolos foram quebrados. A Bíblia conta para nós uma outra pessoa imunda. Ela tinha um fluxo de sangue e ela também quebrou uma norma. Ela também quebrou um protocolo. Ela tocou em Jesus e ela não podia fazer isso. Ela não devia ter feito isso. Ela era uma pessoa classificada como uma pessoa de alto grau de rejeição. Ela não podia estar ali, mas ela entrou ali naquela multidão, um corrimento profundo, uma hemorragia profunda, e ela se misturou com aquela multidão, e ninguém depois ficou falando, ela passou por mim, ela tocou em mim, ela me esbarrou, essa mulher imunda tocou em mim, ela tem que ser morta. Ninguém disse mais isso, porque aquela mulher nunca mais voltou a ter hemorragia. Esse leproso, ele vem e ele quebra um princípio, mas ele quebra na direção de Deus. Eu quero nessa noite começar dizendo para você que princípios apontados na direção de Deus podem ser quebrados no contexto social de terra. Princípios apontados na direção de Deus, eles podem ser quebrados por normas humanas que são colocadas contra você. Eu quero que você comece a acreditar nisso, que você vai poder fazer coisas que talvez o padrão diga que não pode. Talvez o padrão vai dizer que você não devia fazer isso, mas você pode fazer isso, porque a Bíblia mostra pessoas que fizeram isso e foram bem-sucedidas. O texto então continua dizendo que ele veio à presença do Senhor, e diz o narrador, Lucas, que é médico, que é um homem de Deus, que é um discípulo, é um historiador, ele é detalhista no que ele narra, e ele diz, esse homem, ele está coberto de lepra. Essa é a doença, é a pior doença dessa época.
Talvez a doença de hoje, do mundo de hoje, seja HIV, a doença o mal que atormenta esse século, não é? Mas nesse tempo, irmãos, a lepra talvez, com toda certeza, é o pior de todos os males. O ser leproso, nesse contexto deste tempo, é ser alguém completamente descartado de qualquer padrão de vida que a pessoa tenha. A lepra é algo abominável. Ainda hoje, os hospitais que cuidam disso são hospitais fechados, são lugares fechados, totalmente fechados, porque essa enfermidade ela é terrível. Essa enfermidade ela corrói o ser humano, ela mata ele, ela desconstrói ele literalmente enquanto vivo. Ele vivo vai perdendo aspectos. Se você já leu alguma coisa sobre esse mal, o mal de Hanseníase, a lepra plena como é conhecida, e você já viu fotografia, já viu alguma coisa, com toda certeza você se assusta. Há pessoas que começam a perder partes do seu corpo, vai perdendo a orelha, vai perdendo parte do rosto, vai perdendo nariz, vai perdendo partes e mais parte, e buracos e cavernas vão surgindo no corpo. O texto diz que esse homem está coberto dessa doença. Então essa doença, ela não está localizada numa parte desse homem, não está na mão, não está na perna, não está num pedaço do rosto, numa face. O texto diz que esse homem está coberto, e o sentido de coberto de lepra aí, dá-nos a ideia que esse homem está da planta dos pés ao alto da cabeça. Esse homem é toda enfermidade. A lepra, ela tem um aspecto muito feio, é uma doença que ela se exterioriza com um aspecto, eu diria que é o pior dos aspectos, é ver alguém com essa enfermidade. Esse homem está assim, mas com tudo isso diz a Bíblia que esse homem, ele veio até Jesus, e esse homem se prostrou diante do Senhor Jesus. Esse homem diz o texto, ele colocou o rosto em terra, e depois de colocar o rosto em terra, esse homem começou a falar. Eu quero nessa noite ver alguns pontos da vida desse homem, e quero desafiar você para uma mudança que Deus tem para você nesta noite. Eu quero aprender com esse homem algumas coisas, e eu fiquei assustado hoje, olhando esse texto, e dizendo: Deus, como é que pode esse homem coberto de lepra, esse homem enfermo, como pode esse homem ter tanta coisa para nos ensinar, tanta coisa para dizer para nós, tanta coisa, como pode isso? E são essas tantas coisas que eu quero nesta noite, pelo Espírito de Deus, chamar você para entender. A primeira verdade que esse homem me ensina nessa noite, talvez seja a mais importante de todas. Esse homem me ensina a não desperdiçar uma oportunidade. Esse homem me ensina a não desperdiçar uma oportunidade. Você sabe quantas pessoas estavam nesse dia nessa cidade? Muitas, talvez milhares de pessoas. Mas esse homem foi capaz de perceber que em toda aquela multidão que estava naquele dia, Jesus sempre foi seguido por muitas pessoas.